Prezados alunos, prezadas alunas, vamos à nossa aula de filosofia. Estamos lá no mundo da Grécia Antiga, examinando algumas questões relativas à produção do conhecimento filosófico. Começamos falando sobre o mito e o logos, falamos sobre os pré-socráticos, falamos sobre os sofistas e agora estamos na figura histórica de Sócrates, o grande filósofo grego. Filósofo que representa um divisor de águas na história da filosofia. Um período anterior a ele propriamente dito, com as suas formulações epistemológicas, e o período posterior a Sócrates. O que iremos tratar nesse momento? Do método socrático de construção do saber. O saber, ele é construído. O saber é uma elaboração da inteligência humana. O saber é um construto cognitivo para dar conta do mundo real que nós estamos inseridos e para dar conta também do processo de compreensão desse mundo. E a filosofia, como tem sido dito sempre, ela é um saber da realidade e é um saber dos saberes que elaboram a realidade. No sentido que a filosofia se propõe a dar aos saberes mais consistência lógica, de exercício de raciocínio, na investigação do sentido do mundo e das suas representações. O ponto de partida para falar do método socrático de construção do saber é chamar a atenção para o fato de que Sócrates tem a consciência de que o filosofar surge de um ato de consciência da existência da ignorância. Não é possível construir conhecimento se não tem esse elemento de compreensão de que alguma coisa não está bem definida, alguma coisa não foi devidamente investigada, alguma coisa ainda não se sabe direito. Essa ausência de uma lógica de melhor expressão do sentido da realidade permite o conhecimento avançar constantemente. Então, a consciência da ignorância é a condição para o surgimento e efetivação do saber. Aquele que não sabe e pensa que sabe, não tem a viabilidade, a possibilidade real de vir a saber. Mas aquele que sabe que não sabe, ou sabe que sabe parcialmente, ou sabe que o que sabe pode ampliar para saber mais, é esse que avança, é esse que consolida, é esse que vai contribuir decisivamente para o progresso do conhecimento. Então essa consciência da ignorância deve estar atuando na inteligência e na mente humana de alguma forma. Ela vai cumprir um papel pedagógico de fazer o saber avançar na consciência desse indivíduo e através dele alcançar outras pessoas que tenham também a mesma experiência de efetivação do saber. A soberba intelectual deve ser desfeita, ela deve ser abandonada, ela não contribui em nada, ao contrário, ela atrapalha o processo do fluxo do conhecimento. Sócrates então entendia que existem dois passos fundamentais para a construção do conhecimento. E ele definiu esses passos, nós chamamos de ironia e maêutica. A primeira fase dessa metodologia de abordagem do próprio conhecimento ou da realidade a partir do conhecimento, que é a ironia, essa primeira etapa tem alguns passos, tem alguns elementos contidos nela que nessa hora eu gostaria de verificar junto com você. A primeira questão é que um tema precisa ser apresentado. Então, conhecimento é conhecimento de algo, é conhecimento de alguma coisa. Todo conhecimento requer um objeto para que ele seja devidamente corporificado, para que ele faça sentido. Então, conhecimento é conhecimento de uma realidade, ou então, conhecimento do conhecimento de uma realidade. Mas é preciso ter algo a partir do qual temos a referência para a possibilidade de conhecer. O tema é colocado. À medida que o tema é colocado, surgem interrogações, porque alguém é chamado a definir esse tema. Alguém é chamado para apresentar a definição desse objeto. Alguém é chamado para fazer uma apresentação conceitual do significado daquela realidade. A partir do momento que isso se estabelece, as interrogações começam a ser feitas. Sócrates entendia que esse é o passo, essa é a hora, quando uma definição é feita, de atuar no sentido de mostrar os limites dessa definição. As incapacidades que ela apresenta na definição mais clara do seu objeto,
as contradições que estão inerentes ali, de tal forma que o sujeito que propôs a análise inicial do objeto ou da realidade, ele se veja na situação de compreender que a sua inteligência não deu conta da totalidade do sentido da coisa analisada, que a sua inteligência tem vulnerabilidade, que a sua inteligência não se demonstra muito capaz de ser minuciosa no trato de cada lado, de cada aspecto da questão. Ou seja, numa palavra, a inteligência tem sempre um passo a mais a dar. O conhecimento precisa estar sempre sendo reelaborado. As ideias precisam estar constantemente sendo visitadas. É preciso que aquele que analisa, aquele que pensa, aquele que investigue, ele tenha a capacidade de fazer uma autocrítica permanente da sua forma de saber, da sua forma de compreender e dos passos e do avanço da sua inteligência na compreensão da realidade. Então, esses elementos de interrogações sobre as formulações apresentadas na definição do objeto é crucial para que mais adiante o objeto esteja melhor visitado por esse exercício intelectual e melhor compreendido, e assim também, de forma mais eficaz, ser comunicado. Há um momento, então, que aquele que defende a sua análise do objeto diante dessas interrogações se vê no impasse. O impasse gerado pela complexidade da questão. As coisas vão se tornando mais complexas à medida que Sócrates pergunta, à medida que Sócrates coloca questões que deixam o indivíduo pensativo em relação àquilo que ele falou. É um processo mesmo dialético, é um processo de confronto de concepções, é um processo através do qual a inteligência não para enquanto ela não chega num apuramento mais aprofundado de compreensão do sentido daquilo que se discute, daquilo que se debate. Qual é então a finalidade desse processo da ironia? Ele vai ter uma culminância, ele vai chegar exatamente no ponto em que o indivíduo perceberá os limites, e percebendo os limites possa ter um senso crítico em relação a isto, e aí estaria pronto para dar um segundo passo e ir para um aprofundamento de compreensão da questão. Mas outro elemento também que resulta daí, desse dado da ironia, é a questão da possibilidade de ampliar o cenário de compreensão. Você começa com uma compreensão mais reducionista e você alcança uma compreensão mais abrangente da realidade estudada. E aí o segundo passo entra, que é a maêutica, o parto das ideias. Quando o indivíduo percebe que muitas das suas ideias não são convenientes, muitas das suas ideias não são adequadas, muitas das suas ideias não alcançam um potencial de explicação razoável ou mesmo seguro acerca da realidade, ele está aberto para compreender um cenário maior, ele está aberto para fazer uma transformação no seu mundo conceitual, ele está aberto para entender melhor, para fazer uma autocrítica e caminhar no sentido mais lógico e mais seguro e mais bem firmado da compreensão do objeto, do fato e da realidade. Portanto, a maêutica é um complemento da ironia, porque na maêutica nós teremos esse parto de ideias, e o indivíduo estará na possibilidade de sair desse enclausuramento intelectual que ele estava, que não define com rigor como as coisas de fato são, para uma possibilidade de efetivar uma compreensão renovada e mais esclarecida acerca da situação, dos fatos e dos objetos. Essa seria a perspectiva da metodologia socrática, a ironia e a maêutica para a compreensão da realidade num viés filosófico. Na próxima aula estaremos caminhando em outros horizontes da filosofia de Sócrates.